Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar sobre esse discurso para ninguém, discurso para o vento, palavras ao vento, literalmente, de Eduardo Bolsonaro, ele que subiu num caminhão para falar ali para 10 pessoas. Você vai ver as imagens aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar um pouquinho também sobre o voto impresso, mas no final do vídeo tem uma informação, você precisa ver o vídeo até o final para você entender o que nós estamos falando. É impressionante, é impressionante. A gente sempre tem aquela postura de nunca colocar em situação assim de vexame, né? Situação vexatória. Mas veja o vídeo até o final. Antes eu quero mostrar para você o que aconteceu ontem em Brasília, porque nós temos este movimento do Bolsonaro aqui a respeito do voto impresso. A gente está vendo algumas imagens, as primeiras imagens aqui, mas nós temos o Bolsonaro discursando, vou colocar daqui a pouquinho. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Ele tem os chamados discursos, a pauta própria, vamos colocar assim. Então ele tem um cercadinho, que é um local de segurança para que ele possa desenvolver as suas próprias narrativas, as suas próprias pautas, e ali ele joga os assuntos que ele quer que sejam discutidos, que ele quer que sejam debatidos, dependendo da sua vontade. Durante muito tempo foi a cloroquina, foi o tratamento precoce. Depois foi, vamos dizer assim, o combate ao lockdown, o combate às medidas de restrição. Agora é o voto impresso, mas o voto impresso sempre esteve aí na pauta desde o começo. A gente precisa colocar algumas questões sobre o voto impresso aqui para você, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Não se esqueça desse like, hein? Já estava esquecendo, tava não? Coloque o seu like aí, se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental, nós estamos nessa luta aqui para estarmos entre os principais canais progressistas em 2022. Não podemos chegar em 2022 desavisados. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede e se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho. Então faça isso, por favor, especialmente se você já esteve aqui em vídeos anteriores e não é inscrito. Por favor, se inscreva. Esse é o momento, é só clicar aí em inscrever-se e dar essa força aqui para o nosso trabalho. A primeira questão que nós precisamos falar sobre voto impresso é esse discurso fora de hora. Ou seja, nós estamos falando de um debate que é eleitoral no momento em que nós temos uma série de outras questões muito mais importantes, muito mais relevantes e muito mais urgentes para tratar. Então o Bolsonaro ele deixa de falar sobre o problema das mortes e, sinceramente, se você é um presidente, se eu sou o presidente, acho que o maior desespero seria ver a gente passar aí de 520 mil mortos e não poder fazer absolutamente nada para diminuir isso. Se qualquer pessoa que tivesse um mínimo de senso tivesse na presidência agora, ela estaria desesperada para tentar diminuir o número de mortos. O que a gente vê com o Bolsonaro é exatamente o contrário. E não é só isso, além dele parece não se preocupar muito com esse número de mortos, ele age a favor do aumento dessas mortes e ele desvia um debate, ele desvia o discurso para algo que não faz o menor sentido. O que a população quer saber sobre voto impresso numa situação de pandemia com milhares de mortos? Então o primeiro ponto é essa história de você fazer uma campanha política no momento em que, inclusive até é proibido pela lei você fazer campanha antecipada. Então assim, é um desgaste enorme para nada. E você percebe que a gente está envolvido nesse discurso. Também tem uma questão da aplicação do voto impresso. O voto impresso, ele, além de não resolver esse suposto problema que teria, por exemplo, de fraude nas eleições, porque aí nós precisamos deixar claro aqui que o Bolsonaro está sendo instado a apresentar, um prazo para isso, para ele apresentar essas possíveis provas que ele tem de fraude nas eleições. Porque até agora, as informações que chegaram a todos e aquilo que foi desenvolvido do ponto de vista jurídico é que não há fraudes, nada foi apontado que deixa claro a existência de fraudes nas urnas eletrônicas. Então, para que houvesse algum movimento contra as urnas eletrônicas, primeiro era possível ou necessário você constatar que há fraudes, que ela é fraudada. E até agora não existe isso. Então, Bolsonaro precisa apresentar essas provas para que haja a necessidade, para que haja uma demanda para esse chamado voto impresso.
Por outro lado, o voto impresso também não é uma garantia de que não vai haver fraude. Se você observar, por exemplo, nós temos lá nos Estados Unidos uma situação que o próprio Trump levantou de fraudes nas eleições. Nos Estados Unidos, é voto impresso. Então, se houvesse fraude nas eleições, não é o voto impresso que vai garantir, porque nós estamos com essa suspeita que foi levantada pela extrema-direita lá nos Estados Unidos em cima de voto impresso. Agora, recentemente, nós tivemos eleição aqui no Peru, a candidata que perdeu as eleições fala em fraude e é voto impresso. Então, o voto impresso também não é uma garantia de que não vai haver fraude e, pelo contrário, ainda pode haver um aumento, uma fragilidade nesse processo todo. Então, o voto impresso não é garantia de nada. Uma outra questão é que existe uma questão financeira nessa história. Nós estamos com um problema nos caixas do governo e a gente tem no voto impresso um gasto de aproximadamente 4 bilhões de reais. A gente pode chegar a 6, 7 bilhões de reais de gasto para poder implantar esse voto impresso. Então, e é claro que aí, nesse ponto, a gente não pode dizer que é um problema para o Bolsonaro, porque, na verdade, ele não se importa muito com isso. Ele é um cara que gasta a rodo para nada. A gente vê esses passeios que ele faz aí. Agora, em São Paulo, fez um passeio de moto aqui, gastou R$1.200.000 para fazer uma campanha antecipada e para passear de moto, que é algo que não tem interesse nenhum para a população, não tem interesse nenhum, não muda nada para melhor o país, passear de moto. E ele gasta dinheiro assim a rodo. A gente percebe que não tem muito o que dizer. Esse é o Bolsonaro, né? Por outro lado, além do gasto, ainda tem a forma com que as coisas estão sendo apresentadas nesse projeto dos bolsonaristas em relação ao voto impresso. Muitas pessoas estão pensando que você vai pegar o voto, levar para casa e coisas assim. Na verdade, não é bem assim. O voto vai ser impresso, você vai observar por intermédio de um acrílico, de um vidro, e você não vai ter contato com o voto. Você olha, vê ali se o voto que você colocou na urna é o que está impresso e ele entra, então, para uma outra caixa onde ele pode ser auditável. É importante 2 pontos aí. O primeiro é que a urna eletrônica, ela é auditável, E o segundo, essa história de você dizer, olha, vou votar, depois eu vou conferir, isso dá margem para uma série de questões. Uma delas, por exemplo, só para citar uma pessoa pode ir à urna e ser um bolsonarista. Só que lá na urna ele realmente vota no Lula. Ele vai votar no Lula. E aí na hora que ele vai observar o voto lá, ele vai dizer, não, eu não votei no Lula. Eu votei no Bolsonaro, essa urna aqui, ela está me roubando, ela está sendo fraudada. E isso pode acabar trazendo um descrédito sobre a urna que pode acabar piorando ainda mais a situação. A gente tem que levar em consideração que pode haver pessoas mal intencionadas. Então elas vão votar em chegar lá dizer que não votou naquele que ela realmente votou, e não há uma forma de defesa para você dizer, não, olha aqui, ó, tá aqui, você votou sim, porque o voto é secreto, você vai estar escondido ali, ninguém vai saber se você realmente votou no Lula ou não, então você pode votar no Lula e depois dizer que você votou no Bolsonaro e a urna estava errada. Deixa eu para dizer uma coisa, além da gente saber que pelo menos 11 presidentes de partidos da base aliada do Bolsonaro, já disseram que não querem o voto impresso. Então a situação de voto impresso, na minha opinião, já era um discurso que já deveria estar vencido, e a gente vai perceber que o Bolsonaro vai arrastar esse discurso o tempo todo para tentar ter uma narrativa para poder justificar uma possível perda da eleição, porque ele caminha para perder essa eleição. E se as coisas continuarem como estão, caminha para não chegar nem no segundo turno. Essa é que é a verdade. Mas é óbvio que hoje, agora, ele está sim em segundo turno. Então tem esses pontos todos que a gente gostaria de levantar. Eu vou trazer agora para você o vídeo do discurso de Eduardo Bolsonaro. Presta atenção. E aqui ninguém vai dar flechada e nem fazer mal aos policiais legislativos, não. Isso aqui é um dia de tranquilidade para a polícia, porque justamente nós aqui de verde e amarelo, os tios e as tias do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Se não tivesse o apoio de vocês,
os abutres aqui já teriam botado as garras de fora. Como você vê, tá aí o Eduardo Bananinha falando para ninguém, né? Falando para 9, 10 pessoas que estavam ali em cima de um caminhão, o que mostra pelo menos 2 pontos, né? O primeiro é a adesão das pessoas em relação a essa pauta de voto impresso. Parece que as pessoas realmente não estão muito interessadas nisso. O segundo é essa desidratação do apoio ao Bolsonaro. A gente percebe realmente que a cada dia que passa diminui o número de apoiadores. Esse último passeio de moto do Bolsonaro, você percebe que ele não foi nem muito divulgado, porque foi um fracasso. E ele estava em um local onde há uma quantidade absurda de eleitores que votaram nele em 2018, e numa região onde ele tem o maior número de eleitores hoje, que intencionam votar nele. Então, a gente percebe que há uma diminuição também desse apoio. Mas a questão que eu quero passar para você é um novo fenômeno que está acontecendo, que inclusive está ligado a essa manifestação pró-voto impresso. No dia 27, iria haver, vamos dizer assim, né? Estava sendo previsto para acontecer uma manifestação a favor do voto impresso. E nós tivemos alguns bolsonaristas no país fazendo caravanas para irem até Brasília defender o voto impresso. Só que aí aconteceu algo inacreditável. Nós já temos agora bolsonaristas, tem um deles, o nome dele é Pablo, deixa eu pegar aqui, me perdoe, Pablo Verdologa, o nome dele, Pablo Verdologa. Na verdade, as pessoas dizem que o nome dele verdadeiro é Fábio Oliveira Leite, que é o nome dele verdadeiro. Esse Pablo Verdologa, ele captou, por intermédio da vaquinha, doações, né? Uma ação para fazer caravanas para Brasília. Ele chegou a captar R$700 mil. Funcionava da seguinte forma: se você não pode ir até Brasília, você, por favor, faça uma doação de R$350, de R$450, de R$700. Faça essa doação, porque nós vamos levar pessoas até lá. Só que essas pessoas não têm dinheiro para pagar essa viagem. Então ele começou a captar. Se você não pode dar os 350, dê 30, dê 50. Vamos fazer uma vaquinha para nós pegarmos pelo menos 30 ônibus para levarmos pessoas até Brasília. Isso já está acontecendo há um bom tempo. Já existem essas caravanas promovidas pelos bolsonaristas há um bom tempo. Só que o que acontecia antes? Junto com as caravanas promovidas pelos bolsonaristas, haviam também aqueles que, de certa forma, se reuniam mesmo entre amigos, cotizavam ali para alugar, né, fretar um ônibus, e eles iam até lá. Então, quando haviam as manifestações, havia uma adesão muito grande, certos setores, principalmente ligados ao agro, enchiam Brasília, e as coisas ficavam mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos escamoteadas, né? Mais ou menos assim, disfarçadas, vamos colocar assim. Só que dessa vez não foi ninguém na manifestação a favor do voto impresso. E aí, o que aconteceu? As pessoas falaram, mas peraí, não foi ninguém. Se um desses que fez a vaquinha, esse Pablo Verdolaga, se um desses fez uma vaquinha e pegou R$700 mil, deveria ter alguém lá. Não foi ninguém. E aí ficou constatado fraude, no sentido desses caras roubarem o dinheiro das vaquinhas, das pessoas que dão dinheiro para incentivar as manifestações a favor do Bolsonaro. E aí, nessa situação, nós temos um novo elemento. Eu vou deixar aqui para você um link do BCharts, onde mostra uma série de postagens de pessoas que estão querendo seu dinheiro de volta. Pessoas que ajudaram, temos lá uma situação, né? Ele arrecadou com a ajuda de muitas pessoas esse dinheiro para levar manifestantes a favor do Bolsonaro para Brasília, e absolutamente nada aconteceu. Então eu vou deixar aqui para você uma série de postagens que foram reunidas nesse BCharts aqui para falar a respeito disso. Vou deixar links aqui também do Twitter. A gente sabe que tem pessoas que já há outras pessoas pedindo dinheiro para levar
caminhão de som, para cotizar, para alugar caminhão de som. Só que se um aluguel de um caminhão de som custa 10 mil reais, eles acabam pegando 100 mil reais em doação, muito mais do que o valor, e embolsam isso. Então a gente tem um grupo de bolsonaristas enganando bolsonaristas, e tudo isso foi colocado agora. Olha isso, cara. Olha o que está acontecendo. Tudo isso foi colocado agora numa manifestação que deu errado. Então, acho que quando as pessoas viram que o Bananinha ficou até numa situação até de vergonhosa ali, né? Uma situação de total ridículo, né? Porque o cara lá em cima do caminhão falando pra ninguém, e os caras falaram, peraí, tem alguma coisa de errado. Era pra estar pelo menos 30 ônibus lá, eu fiz a doação e tudo mais. Então essa é a novidade do meio bolsonarista que eu quero passar pra você. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Olha, se você puder, a gente pede para você colocar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Compartilhe os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Desce aqui, compartilhar, aí você leva para suas redes sociais. Se você não pode compartilhar, você pode se inscrever no canal. Ajuda muito o nosso trabalho. Dê o like nos vídeos. Isso tudo ajuda e a gente pede essa força aqui para você. Não se esqueça, se você é inscrito no canal, ative o sininho e coloque seu comentário. O que você acha dessa nova modalidade de roubo bolsonarista? Coloque seu comentário aqui. Grande abraço, até a próxima.